Fala pessoal, acompanha o portal Aeroflap. Hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês e também falar um pouco mais do que aconteceu com os aviões Airbus A350 da Latam, mas antes, curte o vídeo aí, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos desse tipo falando sobre assuntos da aviação e assuntos diversos e continue no estúdio improvisado, realmente. Roda a vinheta aí, editor. Bom, pessoal, antes de contar essa historinha para vocês sobre o Airbus A350 da Latam, nós soubemos nas últimas semanas que a Latam cancelou todas as encomendas que tinham para a 350, era uma coisa que desde 2020 isso já vinha aí, realmente se concretizou, e ao mesmo tempo a companhia aérea vai tirar todos os aviões que atualmente estão na frota dela. Então é um assunto bem relevante porque a Latam tem muito A350 na sua frota, tem mais A350 na frota da Latam do que 777, que é o avião base, né, o avião que a Latam começou nesse ramo de widebodies novos, aviões novos de fábrica, que a gente está dizendo aqui. Bom, pessoal, a história, na verdade, do A350 na frota da Latam começa muito, mas muito lá atrás. A gente tem que voltar em 1998, quando a Latam recebeu, na época ainda era TAM Brasil, tá? A TAM Brasil recebeu o primeiro A330 da sua frota, também foi a primeira companhia aérea do Brasil que operou com a A330 por aqui e uma das primeiras da América Latina que optou por ter esse tipo de avião na sua frota. Para nem dizer, né? O A330 ele chegou no Brasil com todo aquele garbo e aquele luxo, porque era realmente um avião novo, ele oferecia coisas novas que os passageiros até então não encontravam em outras companhias. Nós tínhamos coisas novas que não era possível encontrar em muitas das aeronaves que operavam voos internacionais no Brasil até então, como os assentos individuais, né, as telas de entretenimento individuais por assento. Era uma coisa que a gente só via nos 777 novos da Varig, e muitos outros aviões da Varig e da VASP não tinham essa tecnologia. Além disso, a gente tinha uma classe executiva muito mais confortável, muito mais moderna e adequada para o mercado de aviação naquele período, em comparação com a Varig e com a VASP. E a partir desse ponto, a TAM passou daquela empresa que a gente conhecia como regional, como uma empresa que não era possível de bater de frente com a Varig e a VASP em todos os campos, ela passou literalmente a bater de frente, porque a Latam tinha, no caso a TAM Brasil, né, ela tinha 2 aviões A330 novos na frota. E com os anos, a TAM Brasil foi recebendo mais aviões e mais aviões. Chegou ao ponto que quando a VASP faliu e a Varig faliu, a VASP na época que faliu muito menor do que ela foi alguns anos antes, a TAM já tinha condições de suprir a demanda pelo mercado de aviação internacional, que até então as duas companhias que a gente considera, né, como as maiores do Brasil naquele momento, operavam. Então a TAM literalmente entra em cenário. Mas ali ainda em idos de 2006, idos de 2007, 2008, a TAM Brasil pensava um pouco mais à frente. A demanda por voos internacionais estava só crescendo a cada dia que se passava. O dólar estava caindo ainda mais, então essa demanda aumentava a cada dia que se passava. E além disso, só tinha a TAM basicamente como uma companhia aérea de bandeira operando voos internacionais. Então essa demanda aumentava e eles esperavam substituir os A330, que não eram os maiores aviões de duplo corredor disponíveis no momento, por aviões maiores. Então, bem naquela época, começou uma salada bem mista assim, na frota da Latam, que a Latam chegou a operar o 767, que a gente chama de Caveirão, que esse 767 eles têm histórico de operação na Varig. Também tivemos aí na frota da TAM nesse período aí o MD-11, tivemos o A340, que a TAM operou um pouco mais do que esses dois últimos modelos que eu falei, e tinha um A330. O fato da TAM querer colocar o A340 e o MD-11 na frota é justamente para oferecer uma capacidade maior de assentos em voos internacionais. Em 2006, a TAM finalmente assinava um acordo aí para o que poderia ser o novo A330, porque vale lembrar, o projeto A330 é um projeto do iniciozinho da década de 90, derivado ali de uma inovação da Airbus com a A320, depois é um A330 com o mesmo cockpit, o A340 com o mesmo cockpit, só que com conceitos um pouco diferentes ali. E o A330 era considerado basicamente uma renovação do A300, que nós conhecemos como o primeiro avião fabricado pela Airbus. Eles pegaram aquela base de um avião de duplo corredor, modernizaram tudo que poderiam, colocaram sistemas super modernos, motores novos e vai lá, vou lá. E realmente foi um avião que fez muito sucesso no mercado. A Airbus
Com o advento do 787, que já estava começando a ser desenvolvido pela Boeing naquela época e foi apresentado em 2007, a Airbus apresentou um avião que pudesse bater de frente com o 787, e esse avião era um A330 com novos motores, os mesmos utilizados no 787, e modernizado. O problema, pessoal, é que a aviação, como a gente sabe, as histórias elas mudam um pouco ao longo do ano, a aviação é muito dinâmica, e em cerca de 2 anos de projeto, 2 anos depois da TAM Brasil assinar aquela carta de encomendas, a Airbus decidiu, por uma pressão das companhias aéreas, uma pressão de até mesmo investidores e empresas de leasing, que esse novo avião não deveria ser uma atualização do A330, que a gente só foi conhecer e ver anos depois. Esse avião, na verdade, deveria substituir o A340, que poucos anos depois começaria a entrar em decadência, vamos dizer assim, quase numa linha reta. Então a Airbus ela teve que desenvolver o que nós conhecemos como o A350. E para desenvolver um avião muito melhor do que o A340, não bastava insistir no mesmo erro, né? Então eles pegaram basicamente a tecnologia que nós tínhamos ali no 787, de fuselagem com material composto, motores de nova geração e tudo mais, e eles replicaram essa tecnologia avançada no seu avião, que até então seria o melhor de todos, né? O mais moderno de todos, porque o A380 é um projeto que começou na década de 90, o A330 é um projeto que ele foi executado na década de 90, o A340 também foi executado na década de 90, então o A350 seria um dos mais modernos aviões comercializados aí pela Airbus. Então, pessoal, o problema que nós arrumamos então é que a TAM Brasil tinha encomendado os Boeing 777 e o primeiro avião foi entregue em 2008, e ao mesmo tempo a TAM Brasil tinha uma encomenda para o A350, que é um avião praticamente do mesmo tamanho. Então o que ela faria com essas duas aeronaves na frota? A indefinição sobre essas encomendas do A350 percorreram anos e anos e anos na TAM, aí, até chegar no ponto que a TAM se fundiu com a LAN em 2012, o que muita gente chama de compra da TAM pela LAN, e os chilenos passaram a mandar um pouco mais na Companhia Aérea Brasileira, e a Companhia Aérea Brasileira recebeu também algumas partes boas dessa fusão. Uma das partes boas foram os novos aviões 767, porque a TAM Brasil ainda tinha aqueles 767 caveirões na sua frota, que operava alguns voos bem específicos. Eu lembro que Brasília-Miami era operado com esse avião, e depois Confins-Miami, a Latam também chegou a ter com esse 767 caveirão, e rapidamente esses aviões saíram da frota e foram trocados pelos novos 767, que tinham pouquíssimo mesmo tempo de fabricação. Mas aí entra no outro ponto, a Latam estava perto de receber o primeiro A350, que foi entregue em 2015, foi entregue em 2015, o primeiro A350 da frota, e ao mesmo tempo ela estava recebendo mais aviões de duplo corredor, 777 e 767 na sua frota. Então ela tinha um problema bem grande. Essa indefinição das encomendas continuou ao longo dos anos. A Latam recebeu o primeiro A350 de acordo com o contrato, e é um avião caro, tá? Eles pagavam, na verdade, um leasing bastante caro pelo A350, e essa indefinição das encomendas foi percorrendo vários anos, e a própria Latam recebendo esses aviões e achando rotas novas internacionais, aumentando a frequência de voos. Até então esses aviões encaixavam um pouco bem na frota da Latam, até ver que em 2018 o negócio não era bem assim. Bom, pessoal, ali em 2018, quem acompanhou o site do Portal Aeroflap deve ter acompanhado que a Latam Brasil começou a alterar bastante as suas encomendas pelo A350. Uma hora ela queria mais aviões 900, outra hora queria mais aviões da versão 1000, outra hora mais aviões da versão 900, uma hora começou a passar esses aviões para Qatar, né, ali já em 2017, e ali em 2019 a gente teve um acordo entre a Delta e a Latam, onde a Latam passaria uma parte da sua encomenda pelo A350 para a Delta, que também tinha uma encomenda para o A350. Para a Delta era mais vantajoso, porque ela precisava de um avião para substituir os 767 antigos, os 777, até o 747, que foi aposentado alguns anos antes, ela precisava substituir em termos de capacidade. Então, para ela foi um bom jogo, mas para a Latam, ali já estava mostrando mais ou menos que a Companhia Aérea Brasileira não queria muito continuar com a A350 na sua frota. Então, nós tivemos essa definição final agora em 2020, que a Latam cancelaria todas as encomendas que ela tinha pelo A350, e eram bastante encomendas, tá, pessoal? Eram umas 14 encomendas mais ou menos restantes, fora os aviões que a companhia já tinha recebido na sua frota,
e 2 aviões continuaram voando pela Qatar Airways. Na crise, pessoal, nós tínhamos uma seguinte configuração. Pouquíssima, na verdade, demanda até hoje, em 2021, por voos internacionais, e a Latam precisando pagar um leasing um pouco alto até demais pelos seus novos aviões widebody. Além disso, a Latam tinha 10 aviões Boeing 777, além disso tinha 13 aviões 767 na sua frota, e além de todos esses aviões, a 350 era a aeronave com mais quantidades de aviões em operação na frota, com 15 aviões no total. Já no fim de 2020 a gente começou a ver o A350 deixando a frota, os 2 primeiros da frota saíram, eles foram devolvidos por lessor, eles estão estocados nesse momento em Victorville, lá na Califórnia, no deserto, eles estão em estado de conservação, basicamente. Eles foram devolvidos no final do ano passado. E agora, em 2021, a gente vem com essa decisão da Latam, que ela vai devolver todos os 13 aviões restantes na sua frota do modelo A350. Bom, pessoal, algumas decisões eu posso listar aqui como uma opinião própria minha sobre a devolução dessas aeronaves pela Latam. O primeiro caso seria o leasing muito caro em comparação com os outros aviões que estão na frota, né, de duplo corredor, o 767, inclusive alguns deles serão convertidos em cargueiros, e o 777, ele também, o leasing dele, pelo fato dele ser um avião usado, já tem mais tempo na frota, o leasing dele é realmente mais barato. E a Latam está convertendo alguns desses aviões na sua nova configuração, que é um pouco mais densa internamente, como podemos dizer assim, e um pouco mais moderna na parte de entretenimento e tudo mais. Também temos o fator que a Latam está com excesso de aviões de duplo corredor, né? Nós temos o Boeing 777, tem um 767 que eu acabei de falar que eles serão convertidos em cargueiro porque tem excesso na frota, e além disso a 350 era o avião que tinha mais volume na frota, assim, vamos dizer, de quantidade de aeronaves. Chegou a um ponto que era muito fácil você encontrar um A350 operando pela Latam ali em Guarulhos. Sempre você achava um avião em solo, um avião saindo para voo, um avião decolando, um pousando, porque eles estavam sendo usados em rotas principais da companhia, para Nova York, para Paris, para Madrid. A Latam chegou a usar esses aviões para Londres, e alguns aviões Boeing 777 ficaram literalmente encostados aí ao longo dos anos, ou operando outros tipos de rota de alta demanda, como Miami, Orlando, aumentando o número de frequências diárias, porque a Latam tinha tanta demanda reprimida ali que ela tinha que atender e ao mesmo tempo concorrer com outras empresas internacionais, e ela conseguia fazer isso antes da crise. Porém, com essa perspectiva da demanda retomar somente em 2024 ou 2025, a Latam teria que ficar pagando o leasing dessas aeronaves super novas, né, em grande quantidade na sua frota, por vários anos, e daria um prejuízo de milhões para a companhia, milhões de dólares, né, de prejuízo para a companhia, até 2024, até 2025, quando ela finalmente poderia utilizar toda essa sua frota de aviões wide para operar voos internacionais. Então, foi mais uma decisão operacional de manter essa frota mais simplificada. Logicamente, isso vai ter um impacto no grupo, porque vão sobrar tripulantes, e ela também vai voltar ao mercado internacional agora com a retomada da demanda, com uma oferta menor do que tinha anteriormente, com aviões, vamos dizer assim, com conceitos anteriores ao A350. A 350 tinha uma menor pressão de cabine interna, ele tem ainda, né? Avião novo, né, pessoal? Ele tem uma menor pressão de cabine interna, porque ele é feito em material composto permite isso. Ele tem um menor consumo de combustível em comparação com os outros aviões, porém o consumo de combustível e o preço do avião é aquela coisa que você tem que colocar na balança. Um carro elétrico é muito bom, é muito econômico, mas é muito caro. Então, vale a pena ali você comprar um carro a combustão que é econômico em comparação com um carro elétrico. Seria mais ou menos essa assimilação que eu faço no mercado dos aviões, também tem isso. Algumas companhias optam por um avião mais antigo pelo preço, seja de leasing ou seja o preço de compra dele, justamente porque o consumo de combustível, a menos que ele vai ter ali ao longo dos anos, não compensa em comparação com o preço dessa aeronave no mercado. Tranquilo, pessoal? Agradeço quem assistiu esse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e até mais.